vereador, vote professor Milton, número 12612. Eu voto 12612, professor Milton, professor Milton. 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 Vamos lá, minha gente, vamos todos votar. Votar em quem merece, quem sabe trabalhar. Tem projetos pra saúde, esporte, educação. Para vereador é o professor Milton, professor Milton. Eu voto 12612, 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 professor Milton, professor Milton. No dia 7 de outubro é o dia da eleição. Vamos todos unidos votar professor Milton. Esse Natal já conhece, nele pode confiar. Ele é trabalhador e o povo vai confirmar. Professor Milton, eu voto 12612, professor Milton, professor Milton. 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 Vereador, vote professor Milton, número 12612. Eu voto 12612, professor Milton, professor Milton. 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 Vamos lá, minha gente, vamos todos votar. Votar em quem merece, quem sabe trabalhar. Tem projetos pra saúde, esporte, educação. Para vereador é o professor Milton, professor Milton. Eu voto 12612, 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 professor Milton, professor Milton. No dia 7 de outubro é o dia da eleição. Vamos todos unidos votar professor Milton. Esse Natal já conhece, nele pode confiar. Ele é trabalhador e o povo vai confirmar. Professor Milton, eu voto 12612, professor Milton, professor Milton. 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 Para vereador, vote professor Milton, número 12612.